No continente mais visitado do mundo, há um país sobre o qual quase ninguém fala. Esse lugar é um dos mais baratos para se conhecer e também está entre os mais seguros da Europa, apesar de ter vivido sob o regime comunista por décadas. Hoje, no entanto, é um dos países que mais cresce no continente. A Lituânia, oficialmente conhecida como República da Lituânia, fez parte da União Soviética e atualmente é um dos 3 países bálticos, ao lado da Letônia e da Estônia. Seu território está situado na porção centro-norte da Europa, fazendo fronteiras com a Letônia, Bielorrússia, Polônia, com o enclave russo de Kaliningrado, além de ser banhado pelo Mar Báltico. A Lituânia já fez parte de um dos maiores impérios da Europa, o Grão-Ducado da Lituânia, que no século XV ocupava cerca de 35% de todo o território europeu. Esse império incluía áreas que hoje correspondem à Ucrânia, Bielorrússia, partes da Rússia, partes da Polônia e, claro, a própria Lituânia. E mesmo assim, muitas pessoas ainda desconhecem a existência deste país. Nos dias atuais, a Lituânia é um dos países que mais tem apoiado a Ucrânia, justamente devido ao seu histórico com a União Soviética. No entanto, apesar do período de ouro, a Lituânia passou por uma das maiores opressões de sua história recente. Durante quase 50 anos, viveu sob o domínio comunista da União Soviética, sendo forçada a abandonar sua história, tradições e até mesmo sua língua. O mais curioso é que a Lituânia foi o primeiro país a se rebelar contra o comunismo e conquistar sua independência em 1990. Esse ato deu início a uma revolução que mudou a história da Europa para sempre. Hoje, apesar das décadas de opressão, a Lituânia é um dos países que mais cresce na Europa, com índices de qualidade de vida e segurança que superam os de várias nações mais conhecidas. O lituano é a língua oficial do país e também é reconhecido como uma das línguas oficiais da União Europeia. Embora muitas pessoas acreditem que o grego, o latim, o celta ou o eslavo sejam as línguas mais antigas, nenhuma delas se aproxima do lituano, que é considerado tão antigo quanto o sânscrito, cujos primeiros registros datam de 1500 a.C. O lituano pertence ao grupo das línguas indo-europeias, consideradas a origem de todas as línguas faladas atualmente. A maior palavra do idioma é Nebeprisikis-Kiakopusteliaujantiesiens, com 37 letras. Embora o lituano seja a língua oficial, outras línguas também são faladas em menor escala, principalmente o polonês, o bielorrusso, o ucraniano e o russo. A religião predominante é o cristianismo, com a Igreja Católica Romana sendo a maior instituição religiosa do país. Cerca de 85% dos lituanos se identificam como cristãos, dos quais aproximadamente 80% são católicos. Um dado interessante é que 10% da população lituana não segue nenhuma religião. A moeda oficial é o euro, adotado em 1º de janeiro de 2015. Ele substituiu o litas como parte do processo de integração do país à zona do euro. Essa transição trouxe maior facilidade para transações comerciais e turísticas, além de garantir uma estabilidade monetária em sintonia com os demais países da União Europeia. Outro fato interessante é que a internet na Lituânia está entre as mais rápidas do mundo. Além disso, é possível encontrar conexões Wi-Fi gratuitas em muitos locais das cidades, como quase todos os cafés, restaurantes, bares, ônibus, ruas e praças. Recentemente, o país introduziu a tecnologia de Local Breakout, que oferece internet móvel a preços baixos para viajantes. Apesar de pequeno, o país possui cerca de 1/3 de seu território coberto por florestas. Com tanta área verde, é fácil imaginar a variedade de atividades disponíveis durante o verão para quem aprecia atividades ao ar livre. A melhor época para viajar à Lituânia depende dos interesses e preferências de cada pessoa. No entanto, a maioria dos viajantes considera os meses de verão, de junho a agosto, como o período ideal para visitar o país. Durante o verão, os dias são mais longos e as temperaturas mais amenas, tornando as atividades ao ar livre ainda mais agradáveis. Além disso, muitos festivais, eventos culturais e atividades recreativas ocorrem nessa época do ano. Como em outros países da região, a Lituânia tem uma forte tradição de festivais de música e dança, conhecidos como Šokių šventė. Esses festivais começaram em 1924 e se tornaram uma das tradições culturais mais importantes do país.
Eles são marcados por apresentações coreografadas, com participantes vestidos em trajes típicos e muita cantoria. Portanto, se estiver na Lituânia, não deixe de verificar se há algum festival acontecendo. A experiência vale muito a pena. Vilnius, a capital, é a cidade mais populosa do país, com cerca de 600 mil habitantes. A cidade é o principal centro econômico do país e um dos maiores centros financeiros dos estados bálticos. Embora represente apenas 15% da população lituana, Vilnius é responsável por aproximadamente 35% do PIB nacional. A maior parte da população da cidade é composta por lituanos, mas também há uma rica diversidade de minorias, incluindo poloneses, russos, bielorrussos e pessoas do sul da Europa que buscam novas oportunidades e experiências. Atualmente, a cidade apresenta um desequilíbrio significativo na proporção entre homens e mulheres, um reflexo de uma característica demográfica comum em toda a Lituânia. Há consideravelmente menos homens do que mulheres no país. Essa diferença influencia o cotidiano, e muitas mulheres se destacam por sua feminilidade, frequentemente expressa em seu estilo de vestir, cuidadosamente escolhido para realçar sua beleza. Vilnius também é uma cidade onde sorrisos e gestos amigáveis fazem parte do dia a dia. Ao caminhar por suas ruas, é fácil iniciar uma conversa com os moradores locais. Mesmo que você não fale lituano, muitas pessoas estão dispostas a ajudá-lo e podem responder em inglês ou, em alguns casos, até em espanhol. No centro de Vilnius, há um bairro que se autoproclamou um país independente, a República de Užupis. A declaração de independência ocorreu em 1º de abril de 1997. O bairro possui cerca de 7 mil moradores, dos quais aproximadamente 1.000 são artistas, o que confere um charme boêmio ao local. Užupis é praticamente um distrito artístico e sua constituição é repleta de curiosidades. Entre suas leis, encontram-se pérolas como: todo mundo tem o direito de morrer, mas isso não é uma obrigação, e todo mundo tem o direito de não entender nada. Além do charme único, Užupis possui seu próprio presidente, moeda, bandeira, cartão postal, constituição e carimbo de passaporte. Apenas uma pessoa é autorizada a carimbar os passaportes dos visitantes, e encontrá-la pode ser um desafio. Se você deseja um carimbo no passaporte, certifique-se de receber tanto o carimbo de entrada quanto o de saída de Užupis. Isso porque, tecnicamente, ao receber um carimbo de entrada em Užupis, você estará deixando a União Europeia. Caso não obtenha o carimbo de saída, tecnicamente, não terá retornado à União Europeia, o que pode invalidar o visto para a Lituânia. Recomenda-se, inclusive, que os carimbos de entrada e saída de Užupis sejam colocados em uma página separada da do visto para a Lituânia. Claro, isso não representa um grande problema para brasileiros, que não precisam de visto para visitar a Lituânia. Mas é sempre melhor evitar riscos, não é mesmo? Kaunas, a segunda maior cidade da Lituânia, está repleta de curiosidades que a tornam um destino fascinante para quem deseja explorar algo além dos habituais roteiros turísticos. A cidade é conhecida por sua arquitetura única, que combina influências clássicas, modernistas e soviéticas. A cidade tem uma história rica, sendo um dos principais centros urbanos durante o período entre as duas guerras mundiais, quando serviu como capital provisória da Lituânia de 1920 a 1940. Além disso, a cidade é marcada por uma forte identidade nacional, com aproximadamente 93% de sua população pertencente à etnia lituana, seguida por pequenas porcentagens de bielorrussos, ucranianos, poloneses, letões e outras minorias étnicas. Se você busca um relacionamento significativo e autêntico, as mulheres lituanas podem oferecer uma conexão verdadeiramente especial. Na Lituânia, a riqueza cultural e a profundidade dos valores familiares criam um ambiente único para quem deseja conhecer mais sobre essa cultura. As mulheres lituanas têm um profundo respeito e carinho por seus entes queridos, e esse valor reflete-se na maneira como abordam os relacionamentos. Para elas, um homem que demonstra devoção e compromisso com sua própria família é alguém com quem elas se conectarão profundamente. Elas valorizam um parceiro que compreende a importância da família e está disposto a construir um vínculo sólido baseado em apoio mútuo. Além disso, as mulheres lituanas têm uma forte ligação com a natureza,
que é um elemento essencial de sua vida cotidiana. Se você está planejando uma escapada romântica, considere explorar juntos as deslumbrantes paisagens naturais do país. Uma experiência que certamente fortalecerá o vínculo entre vocês. Um dos lugares mais bonitos da Lituânia é o Lago Galve, pouco conhecido pelo público internacional, mas muito apreciado pelos lituanos. O Lago Galve possui 21 ilhas, sendo que uma delas abriga o icônico castelo da ilha de Trakai. Além disso, há ruínas de uma pequena igreja ortodoxa na ilha de Basniteli, o que adiciona um toque histórico ao cenário natural. Este local combina natureza e história de forma única, tornando-se um destino privilegiado. Sua localização, relativamente próxima das duas principais cidades do país, Vilnius e Kaunas, facilita o acesso e atrai inúmeros turistas. A Colina das Cruzes, conhecida localmente como Kryžių Kalnas, é um lugar sagrado e impressionante localizado ao norte da cidade de Šiauliai. Este local único é caracterizado por milhares de cruzes, crucifixos e estatuetas religiosas, criando uma paisagem visualmente impactante e carregada de significado espiritual. A tradição de colocar cruzes na colina remonta ao século XIV, mas o verdadeiro significado do local surgiu durante os períodos de domínio russo e soviético, quando a população local passou a expressar sua resistência e fé ao colocar cruzes como símbolo de oposição à repressão. Seja você religioso ou não, a beleza e o significado deste lugar são verdadeiramente inesquecíveis. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!